Olá irmãos, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula de nossa EBD. Hoje também é um dia típico, estamos fazendo essa aula no sábado à tarde. Mas se Deus quiser, brevemente vamos voltar ao normal, poder nos reunirmos na igreja, para que possamos assistir essa aula pessoalmente, né? Então hoje o tema da nossa aula é propiciação. Então falaremos sobre a propiciação. O que significa propiciação? Por que o homem Cristo tinha que oferecer a propiciação. Então, antes de mais nada, vamos orar para que Deus possa abençoar a nossa aula. Pai, obrigado mais uma vez pela misericórdia que o Senhor nos concede de estarmos aqui, dessa vez online, mas podemos estudar a Tua Santa Palavra, termos acesso à Tua Santa Palavra, a Cristo. Peço que o Senhor nos abençoe, que o Teu Santo Espírito opere aqui, para que possamos meditar na Tua Palavra e entendermos o quão é importante tudo que Cristo fez por nós. Pedimos pelos que estão enfermos com o Covid, pedimos pelos que estão desempregados, pedimos por todos que têm passado por tantas dificuldades nesse momento. E pedimos também que essa aula possa glorificar o Senhor e edificar a nossa igreja que frequentamos, que é a Igreja de Cristo. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, iniciamos a nossa aula lendo o nosso versículo, que vai dar base para toda a aula. No primeiro livro escrito por João, o apóstolo João, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, ele escreveu: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então aqui João afirma que Jesus Cristo é a propiciação. Então vamos entender o que significa essa palavra propiciação. Propiciação, no grego, no original grego, o Novo Testamento foi todo escrito em grego, a palavra propiciação é a hilasmos. Hilasmos. Significado, ela tem dois significados: expiação, que é concretamente um expiador, e o segundo significado, que é a propiciação. Ok? Propiciação no português é um substantivo feminino. Primeiro significado, ato ou efeito de propiciar. Segundo, é uma ação ou um ritual com que se procura agradar uma divindade, uma força sobrenatural ou da natureza, etc., para conseguir o seu perdão, seu favor ou sua boa vontade. Então isso é a propiciação no português. A segunda palavra, que pode ser traduzido tanto por propiciação ou expiação. Expiação é um substantivo feminino. Significa purificação de crimes ou faltas cometidas. Meio usado para expiar, uma penitência, um castigo, um cumprimento de pena, um sofrimento compensatório de culpa. Então aqui nós entendemos, né, qual é a palavra usada no original e que ela pode ser traduzida por duas palavras diferentes: propiciação e expiação. Então vamos para o primeiro ponto. Vamos entender qual é o conceito que o mundo, né, a pessoa que não é salva, aquela que não tem o Espírito Santo, aquela que não tem um entendimento espiritual, o que eles entendem por Deus, o que é Deus para eles, né? O conceito dos deuses que o mundo acredita. Então, geralmente o mundo acredita que é um Deus irado, os deuses que eles conhecem. Não estamos falando aqui do Deus da Bíblia. Então, um Deus irado. Além desse Deus ser irado, a ira deve ser aplacada. Ok? Eles acreditam também que nenhuma bênção pode ser esperada deles. Então, todos os pagãos procuram fazer... O que eles procuram fazer? Eles tentam mudar a atitude de Deus para com os homens. Então aqui o ímpio,
a pessoa que não conhece a Deus, que não tem entendimento, não sabe quem é o Deus da Bíblia, conhece os deuses que são apresentados aí no mundo. Eles creem que eles têm que mudar a atitude de Deus para com o homem, né? Para que possam receber bondade e misericórdia de suas mãos. Então é isso que o mundo conhece de Deus. Ele acredita que ele pode fazer alguma coisa para mudar a atitude de Deus. Então eles têm que mudar a Deus, não mudar a si mesmo. Agora, o que a palavra de Deus nos ensina sobre o verdadeiro Deus? Nosso Deus, ele é amor, misericórdia, graça. É um Deus santo que deve e vai punir os pecadores. Né? Ama e procura derramar misericórdia e graça sobre os pecadores. Então ele tem um modo de extravasar o seu amor sobre os homens. Então um exemplo claro, então aqui esse é o Deus que a Bíblia nos apresenta. É um Deus de amor, um Deus misericordioso, um Deus que nos oferece graça, é um Deus santo. Né? Apesar de ser santo, ele deve e vai punir os pecadores. Ama e procura derramar misericórdia e graça sobre os pecadores. Então veja aqui que é um Deus que a gente não tem que mudar a atitude dele. Os deuses que os homens aí no mundo conhecem, ele entende que ele tem que mudar a atitude de Deus para com ele. Aqui, o Deus da Bíblia, ele não precisa mudar. Ele é perfeito. Ok? Então agora vamos por um exemplo claro do conceito de Deus que o mundo acredita que é. É um conceito completamente errado. Então, 1 Reis, capítulo 18. Em 1 Reis, capítulo 18, do versículo 25 ao 26. Então, Elias, aqui, nesse capítulo, ele está lutando com os profetas de Baal. Né? E aqui vamos ver como que os profetas de Baal se comportavam. Porque Baal é um Deus criado pelo mundo. Né? Não é o Deus da Bíblia. Então, aqui, ó. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros, e preparai-o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhes ponhais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera, e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que tinham feito. Então aqui os profetas de Baal, que é um falso Deus, tentavam mudar a atitude de Baal com oração e súplicas, com demonstração exteriores. Né? Estavam procurando mudar o comportamento do seu Deus de uma atitude de animosidade, né, e ódio para outra de bondade e misericórdia. Em 1 Reis capítulo 18, versículo 27. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. Então aqui Elias mostrava que deveria haver muito esforço da parte dos profetas de Baal para conseguir uma resposta. Então aqui ele está mostrando, vocês têm que se forçar mais, vocês têm que fazer alguma coisa, tem que vir de vocês. Elias zombava, porque Elias sabia que não era assim que funcionava, sabia que Baal era um falso Deus, e que os profetas de Baal não conheciam o verdadeiro Deus. Né? Então 1 Reis capítulo 18, versículo 28. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si. Então, no costume deles, eles se cortavam. Era um costume. Então, eles se penitenciavam, eles sofriam para que Baal respondesse. Então, aqui os profetas de Baal tentavam, com sacrifícios pessoais, sofrimento e penitência, fazer com que seu Deus saísse do silêncio, de pedra, e os fizesse gozar de sua misericórdia. Elias, com uma fé simples, né, com o sacrifício do cordeiro apresentado a Deus sem súplicas, sem demonstração exteriores, sem lamentações ou ato de penitência, Deus o ouviu e respondeu. Então Elias aqui mostra que o conceito do homem, o ímpio,
o homem que não conhece o Deus da Bíblia, não conhece o Deus verdadeiro, o conceito dele é que ele tem que se penitenciar, ele tem que se ferir, tem que se martirizar, tem que sofrer, tem que clamar, tem que repetir. Para quê? Para que esse Deus o responda. Aqui Elias não. Elias fez o sacrifício do cordeiro e Deus respondeu. Então Elias não fez nenhuma demonstração exterior, não fez um show à parte. Ele simplesmente fez o sacrifício. Deus aceitou e respondeu. Então vamos ler agora o texto Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 8. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, que era o que os profetas de Baal estavam fazendo ali, na frente de todo mundo. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola com sua mão esquerda, não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que o vê o que é feito em segredo, o recompensará. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. E eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, como fazem os profetas de Baal. Eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então aqui Jesus está ensinando que você não precisa fazer nada exterior, você não precisa se martirizar. Não, você tem que falar em secreto com seu pai e ele te ouve. Uma fé simples. É diferente do que é pregado aí no mundo afora. Você vê muito martírio, muito sacrifício, muitas pessoas demonstrando serem o que não são, né? E eles recebem a recompensa deles, que é o louvor dos homens. A nossa recompensa é o galardão que Cristo vai nos dar. Tá? Por isso a gente faz tudo secretamente. Ora em secreto, clama em secreto. Né? Vamos ler uma outra passagem, Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo, aqui é Jesus falando de novo, ok? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. Veja a diferença do fariseu e do publicano, a atitude dos dois. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Então ele já se coloca num patamar acima. Ele já exalta a si mesmo. Então, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então ele se compara ao publicano que está do lado dele. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então ele está mostrando, orando, para todo mundo ver, ouvir o que ele está falando. Né? Já o publicano, porém, dizendo, o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então aqui 2 passagens que Cristo confirma que não é o que você faz exteriormente, o que você mostra para todo mundo, mas é a sua fé simples, né? A sua fé no Senhor Jesus Cristo, a sua oração em secreto com o Pai que vai, né, te justificar. Vamos para o segundo ponto.
Então, segundo ponto, não é Deus que tem que mudar. Então, o conceito comum de Deus, o conceito comum dos homens, né? do ímpio, aquele que não conhece o verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia. Né? É um Deus duro, frio, obstinado, desinteressado e despreocupado, com uma atitude para com os pecadores, só pode mudar através de súplicas, penitência e sacrifício pessoal. Então é isso que o fariseu ali fazia. Ele orava para todo mundo ver, clamava, ó Senhor, eu jejuo 2 vezes no ano, eu pago dízimo, eu faço, eu aconteço. Então é isso que é o conceito dos homens aí fora. Eu tenho que fazer alguma coisa para que Deus mude sua atitude comigo. Né? Então vamos agora entender o conceito de Deus revelado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, infinita bondade, infinita misericórdia e graça. Se preocupa com as necessidades de suas criaturas, embora sejam pecadores. Atende suas necessidades pessoais. Então é um Deus pessoal. Tem prazer em extravasar seu amor, graça e misericórdia sobre os pecadores. Então veja a diferença do conceito que o mundo faz de Deus do verdadeiro Deus. Eles não conhecem a Deus. Então Deus não precisa mudar de maneira nenhuma. Deus é perfeito e nos ama. Ele está preocupado com cada necessidade pessoal de cada pecador. De cada um. Então a gente vai querer que um Deus assim mude? Claro que não. Não precisa. Então, não é a atitude de Deus que deve ser mudada, mas sim o grande reservatório de Deus deve ser aberto. Então, nesse reservatório onde tem amor, graça e misericórdia para os homens poderem usufruir de tudo que Deus quer nos dar. Ok? Então, temos a redenção. Através da morte de Cristo, Deus comprou o homem. Então, houve a redenção, a compra. Reconciliação. Deus reconcilia o homem consigo mesmo através da morte de Cristo. Então teve a compra, né? O homem passou a pertencer novamente a Deus, e fora isso, o homem deixou de ser inimigo de Deus. Deus reconciliou o homem consigo mesmo. Então tem um relacionamento. Então agora, como isso foi possível? Através da propiciação. A propiciação é a morte de Cristo com relação a Deus. Então aqui, a redenção é a morte de Cristo com relação ao homem. A reconciliação é a morte de Cristo com relação ao homem. Propiciação é a morte de Cristo com relação a Deus. Isso é interessante a gente entender. Então, Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Então, Jesus é o próprio Deus. João 10:30 ele fala, eu e o Pai somos um. Então, é o mesmo. Deus não precisa mudar. Então a propiciação de maneira nenhuma quis dizer que Deus precisava mudar. Não. Né? Então a propiciação não sugere que é Deus que tem que mudar. Bom, ainda no segundo ponto. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Agora que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então aqui está dizendo, Deus, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus não precisa mudar, ele é o amor mais puro que existe é o de Deus. 1 João 4,16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então Deus é amor. Deus ele não precisa mudar. Então antes de Cristo morrer, Deus já era amor e nos amava. Mesmo antes de Cristo morrer, mas estávamos condenados. Ok? Mas o amor de Deus não podia ser derramado sobre o pecador sem que houvesse uma base onde Deus pudesse se apoiar em um relacionamento com os homens. Então a propiciação fez com que Deus pudesse despejar esse amor sobre nós. É a base. Ok? Então, a propiciação ela faz o quê? Faz com que Deus consiga
de uma forma não arbitrária, derramar sobre os pecadores o amor. Por isso que a propiciação é a morte de Cristo com relação a Deus. Que a partir daí Deus pode fazer o que ele já queria fazer, mas não podia por causa do pecado do homem. Terceiro ponto. A propiciação é uma obra de Cristo. Então, a propiciação é a obra de Cristo que satisfaz todas as exigências da justiça, santidade e retidão divinas para que Deus ficasse livre para agir em benefício dos pecadores. Então a propiciação não muda a atitude de Deus. O que Deus queria fazer com a gente? Derramar o seu amor. Ele apenas não conseguia. Mas lhe dá liberdade de ação para favorecer os pecadores sem ser arbitrário ou injusto. Por quê? O mundo era coberto pelo pecado. Então, o mundo sendo coberto pelo pecado, Deus faz o quê? Ele vira o rosto. A partir do momento que o mundo foi coberto com o sangue de Cristo, Cristo propiciou. Ele foi coberto. Então agora Deus pode voltar o rosto e derramar o seu amor, porque quando ele olha para o mundo, ele vê o sangue de Cristo. Ele não vê mais o pecado, o sangue de Cristo cobriu. Então é por isso que a propiciação tem a ver com Cristo e Deus. Foi a maneira com que Cristo cobriu o mundo com seu sangue, propiciou, fez com que Deus possa olhar para o mundo e despejar o seu amor. Antes o pecado, ele impedia que Deus pudesse fazer isso. Porque Deus seria injusto. Então, no Velho Testamento, através de tipos, ilustra para nós o valor da morte de Cristo como aquele que propicia ou desencadeia o amor e a misericórdia de Deus em relação aos pecadores. Levítico 16, capítulo 16, versículo 2. Disse, pois, o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Então aqui é demonstrado que os homens não poderiam se achegar à presença de Deus livremente. Tá? Teria que ser apenas no lugar santíssimo, dentro do tabernáculo, para apresentar o sangue dos sacrifícios que Israel fazia. Havia um véu exterior e um véu interior, para lembrar o povo de Israel e a nós também, que ele é um Deus infinito em amor, misericórdia e graça, a barreira do pecado que separa o homem de Deus, de modo que o pecador não podia aproximar-se dele. Então, a Arca da Aliança, ele simbolizava a presença de Deus, e ela ficava no lugar santíssimo. Então, o sacerdote não podia entrar lá a qualquer momento livremente, quando ele quisesse. Não, só em períodos específicos. Por quê? Porque senão ele morria. Então, não estava aberto livremente a presença de Deus para o homem. E não para todo Israel, apenas para o sacerdote. Só o sacerdote entrava na presença de Deus, que é a arca. Tá? Perdão. Levítico 16, capítulo 16, versículos 16 e 17. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões e de todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação que reside com eles no meio de suas imundícias. E nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer expiação do santuário, até que ele saia, depois de feita a expiação por si mesmo, pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então lembrando, expiação. Lembrando que essa palavra expiação também significa propiciação. Tá? Aqui é demonstrado que a propiciação é uma exigência porque Deus é santo e os homens são pecadores. Tá? São os homens que precisam ser reconciliados com Deus e não Deus com os homens. Deus precisa apenas de uma base como ponto de apoio para que possa receber os pecadores. A propiciação oferece essa base. Então, a propiciação é o quê? É o cobrir o mundo com o sangue de Cristo. A partir do momento que cobre-se o mundo com o sangue de Cristo,
cobre-se o pecado, por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Deus pode voltar a sua face de novo para o pecador e derramar sobre o pecador o seu amor. Então por isso que a propiciação é a base. É o que Deus precisava e exigia para que ele pudesse, de uma forma justa e santa, porque ele é justo e santo, derramar sobre todo mundo, certo? Sobre todo mundo o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. Tá? Então, Isaías 66, 4. Mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebata. Então aqui Isaías demonstra, né? Demonstra como nós somos. Por que o sangue de Cristo precisava cobrir-nos? Cobrir o mundo, cobrir o pecado. Levítico capítulo 16, verso 14. E tomará do sangue do novilho e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Então, o propiciatório. Aqui na arca, vocês podem ver que essa tampa aqui é o propiciatório. Então, nessa tampa que o sacerdote jogava o sangue, em cima do propiciatório, a tampa da arca. Esse quadrado aqui, que é uma tampa, é o propiciatório. Então, em cima desse propiciatório, eles cobriam com o sangue do novilho que foi morto, o cordeiro. Tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, mais uma vez, nada poderia satisfazer Deus, nada deste mundo caído e corrompido, mas apenas o sangue de Cristo poderia fazer propiciação. Então, o sangue de Cristo faria propiciação pelos pecados. Ele teria que ser aspergido, derramado, igual era feito aqui na arca. Então, quarto ponto, Deus mostrou onde o sangue deveria ser colocado. Então, Hebreus 10, 3. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. Então, uma vez por ano, o sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde estava a arca, uma vez por ano, e aspergia o sangue em cima da tampa da propiciação. Então aqui era jogado, aspergido o sangue 7 vezes. Uma vez por ano o sacerdote entrava na presença de Deus. Uma vez por ano. Então Israel todo ano fazia o dia da expiação, o dia da propiciação. O sangue era aspergido na tampa da Arca da Aliança, ou seja, no propiciatório. Ok? Então agora vamos entender o que era a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então dentro da arca havia o pote com o maná. O maná que descia do céu para o povo de Israel comer no deserto. Então, providência de Deus. Então, Jesus Cristo é o pão que desceu do céu. Ele falou, eu sou o pão que desce do céu. Então, aqui simboliza Cristo. Ok? As tábuas da lei. Então, Jesus é o único que cumpriu toda a lei, a justiça de Cristo. Então, aqui está simbolizado a justiça de Cristo. Ele cumpriu toda essa lei. Ele é o pão que desce do céu e cumpriu toda a lei. A justiça de Deus, a justiça de Cristo. O cajado de Arão, que floresceu. Então aqui, esse cajado deu autoridade a Arão, porque foi o único que floresceu. Então Arão era o sumo sacerdote. Cristo é o nosso sumo sacerdote. Então, o pão vivo que desceu do céu, a justiça de Deus, porque cumpriu todos os mandamentos, toda a lei, e a sua autoridade como sacerdote. Então, toda a arca é a presença de Deus e simboliza que é Cristo. Então, agora a tampa da arca. Como eu já falei, essa tampa da arca é o propiciatório. Então é em cima dela que é aspergido o sangue. Então o sangue deveria ser colocado no propiciatório, na sua tampa, cobrindo a lei que foi transgredida. Então o sangue cobria.
a lei que foi transgredida. E Deus poderia olhar e ter misericórdia dos homens. Todo ano a nação de Israel reconhecia a dívida. Ele reconhecia que tinha uma dívida, mas teria que ser repetido, pois o sangue de animais não poderia pagar a dívida totalmente. Totalmente não era pago. Tá? Então todo ano o povo de Israel vinha e cobria a tampa do propiciatório com sangue e simbolizava que estava sendo coberto as transgressões que o homem fazia durante todo o ano, nesse caso apenas o povo de Israel. Tá? Então a tampa da arca, que é o propiciatório, simboliza o corpo de Cristo na cruz. Tá? Então tudo isso aqui, toda a Bíblia simboliza Cristo, fala de Cristo. Então todo esse ritual era uma antecipação da vida do Senhor Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo explica que pela cruz, né, lá em Hebreus 10:30, a cruz foi paga todas as nossas dívidas de uma vez por todas. A cruz é o meio pelo qual Deus nos liberado, pelo qual Deus nos libera misericórdia, amor, perdão e graça. Então, propiciatório, propiciou, cobriu o pecado. Né? Então, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados do mundo, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Então, essa é a propiciação. Então, Isaías 53:6 diz o quê? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Então, sobre Cristo caiu. Então, Isaías foi escrito aproximadamente 800 anos, o livro de Isaías, 800 anos antes de Cristo, o que deveria acontecer. Então, fez cair sobre ele. Romanos 3:25, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Então, Jesus Cristo é a propiciação. O sangue dele fez exatamente o que foi feito aqui, só que de uma vez por todas. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Levando ele mesmo em seu corpo, Cristo, o corpo de Cristo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Então aqui fala o quê? Essa tampa do propiciatório, onde era aspergido o sangue, foi substituído pela cruz, o corpo de Cristo, o sangue de Cristo. Né? Então aqui vemos que o plano de Deus para a salvação de todos que nele crer era a cruz. O corpo de Cristo era o lugar onde foi aspergido o sangue do Cordeiro de Deus. Então o corpo dele, o sangue dele, aquele madeiro. Então tudo isso aqui já simbolizava que seria ele. Entendeu? Então esse é o local. Deus definiu o local onde deveria ser feita a propiciação, onde o sangue deveria ser derramado e de quem seria o sangue. Quinto ponto. O sacrifício de Cristo foi oferecido a Deus. Então, foi para Deus que Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo, foi sacrificado. Então, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortais, para servirdes ao Deus vivo. Então, Cristo, sabendo tudo que Deus tinha para oferecer aos homens, então Cristo sabia que Deus tinha uma imensidão de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, para oferecer aos homens, mas ele não conseguia. Ele não conseguia porque ele não pode ser arbitrário, ele não pode, como a gente já estudou, justificar o ímpio. Isso é abominação. Ele disse, quem justifica o ímpio é abominação. Ele não pode se fazer abominação para derramar esse amor sobre o ímpio e o pecador. Então ele teve que fazer o quê? Jesus teve que fazer a propiciação, cobrir o pecado com o sangue dele, para que
o pecado estando encoberto, Deus possa se voltar ao pecador. Então, quando Deus olha para o mundo, ele vê que o mundo está coberto com o sangue de Cristo. Porque é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele pode olhar, ele pode derramar essa graça, essa misericórdia aos pecadores. E assim todo que crer em Cristo será salvo. Então assim, com esse sacrifício que Cristo ofereceu a Deus, ele propiciou que Deus possa derramar tudo isso sobre o mundo, em cima de todos que crerem. E todo que crer será salvo. Então, a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Então, todo mundo que crer em Cristo vai receber a propiciação. O que é a propiciação? Vai ser coberto com o sangue de Cristo e Deus vai ter um relacionamento pessoal com esse pecador. Então, o sacrifício foi para que Deus pudesse fazer. Então, foi feito a Deus. Então, 1 João, capítulo 4, versículo 10. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Então, Ele enviou a Cristo para que Cristo fizesse a propiciação. Para que Cristo possibilitasse, cobrisse com o seu sangue, para que Deus pudesse estar liberado para despejar sobre nós o seu amor, a sua graça, o seu perdão, a sua misericórdia. Lucas capítulo 23, verso 34. E dizia Jesus: Pai, perdoar-lhes, porque não sabem o que fazem. Então aqui Jesus demonstra que foi para Deus o seu sacrifício. Então ele clama a Deus: Pai, perdoar, eles não sabem o que fazem. Então estou me sacrificando por eles. Por eles. Estou propiciando que o Senhor possa se reconciliar com eles. Sexto ponto. A propiciação, graça, ela é necessária. Então ela foi necessária. Então, Isaías 59, capítulo 59, do versículo 1 ao 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Então, a mão do Senhor não está encolhida, o ouvido dele não está tampado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsidade, a vossa língua pronuncia perversidade. Ninguém há que clame pela justiça, nem ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam na vaidade e falam mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Então aqui é claro, Deus não está em possibilidade de ouvir ou de estender a mão, mas o que impossibilita ele é o quê? A iniquidade. Então a propiciação, ela é necessária. Sem ela não teríamos graça. Sem o sangue de Cristo cobrindo o nosso pecado, para que Deus pudesse olhar para nós, nada disso aconteceria. Então, Isaías sabia da sua condição, sabia o que devia fazer. Israel se achegava ao propiciatório. Então, no dia da expiação, a congregação de Israel se achegava para quê? No propiciatório, que é a tampa da arca, sabendo que era o lugar onde os pecadores podiam se encontrar com Deus gracioso. Então Israel sabia que indo até a congregação lá, seja no templo, ou seja lá perdão, fugiu a palavra. Lá no tabernáculo. Então, seja no tabernáculo, ou seja no templo, que foi construído posterior,
Todo o povo de Israel sabia que poderia se chegar, oferecer o sacrifício, derramar o sangue do cordeiro, e Deus seria gracioso, misericordioso com eles. Então, agora nós, o que nós devemos fazer agora com o sacrifício de Cristo, a propiciação que Cristo ofereceu por nós. Então, Hebreus 4,16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, assim como Israel fazia, devemos nos aproximar da cruz de Cristo, sabendo que um Deus gracioso, que tem um Deus gracioso nos esperando, pois a propiciação foi feita por Cristo. Então, irmãos, aqui entendemos o que é a propiciação. Então, é um favor imerecido. Cristo cobriu todo o mundo com seu sangue, todo pecador com seu sangue, para que todo aquele que nele crê receba o perdão, receba a graça, receba a salvação. Então, irmãos, essa foi a aula sobre propiciação. Se tem alguém me assistindo que ainda não foi salvo, que não foi alcançado por essa graça, então faça o que está escrito aqui em Hebreus. Então, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Então, chegue até Cristo, se aproxime da cruz, para que você receba a propiciação, para que você seja salvo, para que você entre no reino de Deus. Tá ok? Então, Deus abençoe, espero que tenha sido claro e que todos tenham gostado dessa aula, e compartilhe com pessoas que você acha interessante, para que elas entendam o quão maravilhoso é o presente que o Senhor Jesus Cristo nos deu. Tá ok? Boa tarde a todos, Deus abençoe.